capítulo 1. Não, senhor, capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Capítulo 1. Não, senhor, capítulo 10. O anjo trouxe a resposta, venceu o principado e deu uma resposta para Daniel, que era um jovem muito amado. Capítulo 1. E eu parei de insistir com Deus, me levantei e a Bíblia. Capítulo 1. Falei, Deus, só um versículo aqui mostrou alguma coisa para mim. Só um. E aí, eu falei, tudo bem, vamos lá. E fiquei a semana inteira lutando nesse capítulo 1 do livro de Daniel. Semana inteira. E falando, escrevendo alguns artigos, alguma coisa. Falando sobre estar solteiro, sobre jovens, sobre adolescentes. E eu confesso que já havia lido sim o capítulo 1, mas eu não havia conseguido compreender o que Deus me revelou em uma madrugada dessa semana. E eu quero partilhar isso com você. Se você trouxe Bíblia, abra em Daniel, capítulo 1. Eu quero fazer um pedido para a equipe de vídeo. Instalem uma Bíblia nesse computador, como tem nos outros. Bem, Daniel, capítulo 1, projete, por favor. Aqui nós não costumamos projetar, porque todos dessa igreja andam com uma Bíblia na mão, e eu faço questão de lê-la, porque a Bíblia não é um livro de moral, ética, de histórias. A Bíblia não é um livro do passado, a Bíblia é a palavra do Senhor. E eu quero dividir isso com você, e ela vai hoje se transformar de letra escrita, de logos em rema, em palavra revelada, eu creio, para gerar algo sobre a sua vida. O que eu disse no convite é que o ano de 2011 está acabando, mas ainda dá tempo de aprender alguma coisa sobre uma verdadeira amizade. E interessante que quando estamos solteiros, como disse a Daniela, não estamos com ninguém, mas mesmo assim não estamos só, porque o Senhor nos é companhia. Interessante que o próprio Deus percebe que não é bom que uma pessoa esteja só. No próprio Éden ele diz, não é bom que o homem esteja só. Mas por Deus reservou então um período em que, como solteiros, precisamos crescer, precisamos amadurecer. E esse é o tempo de amigos, e esse é o tempo de servir ao Senhor com primazia. E às vezes a gente tem caminhado como naquele clipe, tipo a Bermana. Temos nos envolvido com as propostas. Eu quero ler o texto, eu não tenho muito tempo, mas quero ler o primeiro capítulo, quase todo, e alguns versos do capítulo 2. Eu sei que você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 garotos que foram lançados na fornalha. E eu pesquisei bastante sobre eles e sobre Daniel, os 4 amigos, são 4 amigos aqui, e descobri que eles eram adolescentes. A Bíblia não diz, mas a história como um todo mostra eles no auge da sua juventude, talvez ali no fim da adolescência, preparados para a universidade da Babilônia. Eu quero ler esse capítulo com vocês. Quando os hebreus são transformados em prisioneiros escravos, vamos ao verso 3. Começa no verso 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua do povo caldeu. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia, e que assim fossem mantidos por quantos anos? 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o nome de Belsazar,
e a Azarias, o de Abed-Nego. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas comidas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das filas e varinhas do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas comidas do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a cuidar e assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Até aqui é suficiente. A história do capítulo 1, eu li na madrugada e um verso me saltou aos olhos. O verso 20, que diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Esses jovens eram dotados, sábios, cultos. Eu sei que a igreja hoje diz: jovens, vos escolhi porque vocês são fortes. E nós dizemos que uma nova geração está se levantando para a adoração, para ouvir a Deus, como o menino Samuel ouvia. Que uma nova geração está se levantando com o amor que tinha João, capaz de reclinar a cabeça no peito do próprio mestre. Eu sei que temos falado sobre jovens como Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja apedrejado e não negou o Senhor Jesus Cristo. E eu tinha lido esse capítulo de Daniel e não tinha encontrado nada além de que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores, do que todos os sábios, cultos, professores daquele reino do rei Nabucodonosor, a saber, reino da Babilônia, que agora escravizava os israelitas, os de Judá, os hebreus, dos quais foram tirados 4 adolescentes, a saber, Daniel, Azael, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 últimos são justamente Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. E eu poderia então dizer a história deles na fornalha, e que até que colocasse, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. Porque os jovens foram preparados por Deus para isso no seu tempo. Interessante que nós temos desaprendido algo sobre amizade. E eu comecei a dissecar o texto para compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque se você veio aqui, Deus tem algo a dizer para você. Aleluia! Primeira coisa, no verso 8, a Bíblia diz que resolveu Daniel. Um jovem resolvido,
ele não voltava atrás. Custasse o que custasse, ele estaria decidido já. Ele não ia se contaminar com as iguarias, com as comidas, com o vinho, com a boa carne, com os doces, com as coisas maravilhosas, as sobremesas que eram servidas naquele palácio. E a Bíblia diz que ele pediu. Ele era um jovem submisso, obediente. A Bíblia diz que ele pediu que lhe permitisse comer outras coisas, a saber, legumes e água. Submisso, obediente, capaz de seguir uma instrução, dotado, homem de amigos, jovem de amigos, adolescente com amigos. É interessante que, ao ver essa história fantástica, aonde os três foram levados como adolescentes e precisavam ser preparados e alimentados por 3 anos, cumprir aí na prática o seu curso universitário para servir na presença do rei. A Bíblia diz que depois de 3 anos eles estavam prontos. Imagine você receber uma proposta, sendo escravo, de comer na mesa do rei, de tomar o que o rei tomava, de estar como o rei estava. Todo mundo gostaria de receber uma boa proposta, mas eles entendiam que aquela mesa não era para eles. Eles entendiam que era necessário se guardar. O nome deles foi mudado. Eles receberam apelidos que tinham significados relativos aos deuses babilônicos, mas eles sabiam quem era. Porque o jovem hoje passa por uma crise de identidade, tentando se descobrir, saber quem é, tentando se afirmar. Por que você acha que um jovem usa droga? Tentando se afirmar naquele grupo. Por que vamos às baladas e tentamos impressionar? Vestimos uma roupa legal, nos posicionamos de uma maneira legal, contamos uma história, uma mentira a respeito da nossa imagem, para que os outros nos aceitem. E interessante é que eles aceitam, mas compram um gato por leve, porque nós não somos aquilo que aparentamos ser. Mas nós somos aquilo que somos quando só estamos. Aquilo que somos no nosso quarto, aquilo que somos dentro do nosso banheiro, dentro da nossa casa, ou em algum lugar onde ninguém nos conhece. E esse é o tipo de gente que somos. É com esse jovem que Deus se relaciona. É a ele que Deus confia ou não, amigos. E interessante que a Bíblia diz, já no capítulo 2, não poderemos ler o todo, mas a Bíblia diz que no verso 11, o rei teve um sonho e ninguém podia revelar o sonho, mas Daniel era dotado de revelações e de visões. E no capítulo 2 de Daniel, verso 11, diz assim: os magos estão dizendo, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há na terra que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e eles não moram com os homens. Os magos da Babilônia, os sábios do mundo, não sabiam que Deus é um Deus que mora com os seus, que mora dentro dos seus. Eles achavam que os deuses poderiam saber, mas que eles não estavam entre nós. Eu quero dizer para você, independente da sua religião, de você crer ou não, Deus mora comigo, Deus mora conosco, mora em nós, mora em mim, mora em você. Eles não sabiam, as pessoas do mundo não podem saber que Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai, o Onipotente, o Onipresente, o maravilhoso, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o que se fez homem, o que se fez Cristo, eles não podiam saber que esse Deus habita conosco, mas Daniel sabia que esse Deus estava com ele, que esse Deus falava com ele, que ouvia as orações dele. Interessante que era impossível aos olhos daqueles sábios do mundo, o que é impossível aos olhos dos seus professores, às vezes dos pais, dos que sabem muito, dos amigos mais espertos, o que é impossível aos olhos deles é possível para Deus, para alguém que teme a Deus. Interessante que, andando um pouquinho para frente, o rei diz que vai matar todos aqueles sábios, junto com os magos e sábios, vai matar
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olhe para Daniel chegando aos seus amigos e dizendo: galera, vamos orar. Galera, pega na minha mão aqui, vamos orar com Deus, cara. Vamos orar com Deus, o negócio se compreende. A situação é sinistra, o mistério é grosso, a casa é perdida, a casa vai cair. Bem uma linguagem de hoje, né? O Elbert. A casa vai cair, gente. Eu preciso da intercessão de vocês, da oração de vocês, da concordância, da amizade. Vamos orar por esse negócio, peça para Deus me dar uma revelação. E eu conto o rei da revelação. E nós vamos ser livrados de todos os outros males e sábios. Mas nós vamos ser o motivo da libertação. Nós vamos ser o motivo da não morte. Nós vamos ser o motivo do livramento. Porque Deus é conosco. Porque há um Deus que pode se revelar a mim em sonhos, em visões. Aleluia! No meio dos meus amigos. E a Bíblia diz que eles oraram. E diz que Deus revelou a Daniel. E Daniel foi até o rei e contou tudo ao rei. Tudo ao rei. E então eu percebo um homem, um jovem, que tem amigos. Um jovem que toma uma decisão e convence os amigos de não se contaminar, de ser santo, separado, de não comer o que o mundo oferece, de não buscar o que o mundo tem como uma mesa de boas comidas, de não beber o vinho que estava reservado para aquela galera, de não provar as nóias, as drogas, as coisas, o sexo, as orgias, as festas que estavam reservadas para eles. Porque o problema não era ter comida na mesa do rei. O problema era sentar ao lado das concubinas do rei. O problema era estar junto com gente que não temia a Deus. O problema era estar com gente do meio deles que não caminhava em fidelidade a Deus. Porque a Bíblia diz que foram ajuntados muitos jovens, entre eles, os 4 especiais aqui, Daniel, os nomes antigos eu não lembro, eu só lembro Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá. Ananias, Misael e Azarias. Diga Ananias, Misael e Azarias. Cada um desses nomes tem um significado de hoje a respeito do Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego tem significado a respeito dos deuses babilônios. Mas entendo que Daniel é um jovem que fica firme. Adolescente, chegou lá, os caras falaram um negócio para ele, ele falou: não, nós vamos começar a parar aí não. Nós vamos provar esse negócio não. É bom demais, parece bom demais, mas nós não vamos lá não. Nem nessa mesa eu quero sentar. Me dá verdura, me dá comida, me dá abobrinha, me dá qualquer coisa. E me prova. Passaram 3 anos comendo só legumes, direitinho de vegetariano e água. A Bíblia diz que a aparência deles era melhor do que dos outros. Porque as iguarias são muito gostosas na boca, as ofertas são muito bacanas, brilham aos olhos. Você viu no clipe? O cara joga o doce e a menina fala, e joga a bala na boca, e joga o ácido, e aí na festa tá turbina, e a bala fica louca. Mas Daniel fala, não. E chama os seus amigos e fala, cara, não dá. Velho, vamos ter que segurar. Pois nos dias de hoje, velho, segura. Vamos pular fora desse negócio aí. Vamos cair no outro, vamos, ó. Deixa eu trazer os vegetais, nós comemos essas paradinhas aqui mesmo, tomar água. A gente estuda aí na universidade, tem que estudar mesmo, estudar beleza. Mas não vamos provar nada dessa parada. Essas ofertas aí não são para nós. Nós sabemos quem somos. Nós somos escolhidos do Senhor. Ele nos deu cultura, sabedoria. Ele nos deu dons, talentos, revelações. Não dá para sair trocando isso por qualquer coisa. E a Bíblia diz que ele decidiu firmemente. Decidiu com seus amigos. E a última parte
Eu vi aqui um jovem firme, decidido, obediente, submisso, inteligente, dotado, talentoso, estudioso, um jovem de amigos, capaz de influenciá-los, um menino santo, um adolescente ponta firme, um solteiro sangue bom. Eu vejo esse menino aqui, eu vejo esse cara aqui na Bíblia, e lendo a história, vejo que ele sabia que Deus era Deus do impossível, vejo que ele orava com os seus, vejo que ele intercedia, vejo que ele chamava a galera para estar junto, vejo que eles cumpriram o propósito durante 3 anos, vejo que tentaram mudar a identidade deles, deram apelidos, outros nomes, para deturpar a identidade de santos que eles tinham, e não conseguiram. E interessante que Daniel pede intercessão aos seus amigos e eles intercedem. E a intercessão deles é ouvida. E no verso 47 do capítulo 2, diz o rei a Daniel. E aí Daniel não revela o sonho ao rei, e o rei agora quer recompensá-lo. A Bíblia diz o rei a Daniel, certamente, olha o rei falando a Daniel, olha o pagão, o mundano, olha a autoridade falando a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus de todos os deuses, Ele é o Senhor de todos os reis, Ele é o revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os estados da Babilônia. Agora eu vejo o jovem ocupando uma posição na sociedade, eu vejo o jovem recebendo aquilo que Deus lhe prometera. Eu vejo o jovem massa. Eu vejo o cara fera, o adolescente ponta firme, colocando a mão na sua promessa. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, prevaleceu na corte do rei. Eu vejo agora um amigo abrindo portas para os outros. Eu vejo um amigo intercedendo junto à autoridade real por causa dos seus amigos. Eu vejo o cara indicando os amigos para o trabalho, para a empresa, para o reino onde ele foi estabelecido como gerente supremo. Eu vejo um jovem influente, e a história diz, no próximo capítulo, esses 3 garotos recebem uma proposta de adorar uma estátua desse rei. E a Bíblia diz que eles disseram simplesmente: rei, o Senhor nos formou na universidade. Rei, o Senhor nos convidou para a sua mesa. Rei, nós somos governadores desse negócio aqui. Vamos demais essa empresa aqui. Mas nós não vamos adorar, nós adoramos o Deus vivo. E a Bíblia diz que eles dizem o seguinte: se Deus quiser, nos livra da fornalha que o Senhor quer nos jogar para nos castigar. E se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não está solteiro porque foi reservado para seu titio ou a titia. Você não está solteiro porque o reflexo da última relação te machucou. Você não está solteiro porque Deus está sonhando que você chegue só ao fim dos seus dias. Você não está solteiro porque ainda não apareceu uma gata, rica, boa, gostosa. Você está solteiro para um tempo de se santificar, um tempo de servir a Deus, um tempo de decidir firmemente não se contaminar com as comidas que são postas na mesa, um tempo de se separar, de orar com seus amigos, de desenvolver um propósito com eles, de glorificar a Deus e fazer com que outros glorifiquem. E um dia você vai ser colocado numa posição importante, que Deus espera que você se lembre dos seus amigos.
que te ajudaram a chegar naquele lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque por muito tempo eu vi os solteiros, não só nessa igreja, mas na igreja cristã de uma maneira geral, andarem em desespero, como se ser solteiro fosse uma opção. E aí a gente vai empurrado pela sociedade para ter uma companhia, e do outro lado empurrado pela sociedade para não ter companhia nenhuma, para se identificar com todo mundo e pegar todo mundo e estar com todo mundo e comer todo mundo e dar com todo mundo. E aí você escandaliza, porque o pastor falando comer e dar, mas você pode fazer, eu não posso falar com eles, porque a maioria dos que estão sentados aqui já beija, diferentemente do testemunho da mulher, do seu esposo. Ele foi montado aqui com tamanha verdade, no tempo oportuno, na maneira certa. E eu tenho que ter cuidado com o que falo, porque minha boca é solta. E eu falo que Deus requer que eu fale. E o Luciano fica lá filmando na internet. E eu não estou nem aí. Falo que Deus pediu para eu falar. Amém. E o que o Senhor está pedindo para falar com você hoje tem a ver com aquele clipe que passou. Até quando? Até quando? Porque você foi convidado por um amigo que está aqui. O desejo dessa pessoa que te convidou é que você ore com ela melhor que você. É que vocês concordem com a oração. É que vocês ajuntem 1, 2, 3 e façam um grupo de amigos. Ah, mas eu estou em uma igreja. E daí quem disse que nós não podemos ser amigos de outros que estão em outros ministérios? Pelo amor de Deus, se eu não for amigo de vocês, quem é mais? Se eu não amar vocês como amigo, quem ama o campo do Daniel? Ah, eu não conheço Jesus, não sou de igreja nenhuma. Ah, talvez é por isso que essa pessoa te convidou. Talvez é por isso que seu amigo te convidou. Porque existe algo além de tudo que você cheira, fuma, bebe, come, dá. Algo além de tudo isso esperando por você. Amém. Algo guardado. Algo impossível de ser feito na sua vida. Uma restauração impossível de ser feita na sua vida aos olhos dos seus pais. Impossível de ser feita aos olhos dos pastores, por quem você já passou, dos padres que você já passou, das professoras de escola que você passou. Uma obra impossível de ser feita. Mas que Deus é poderoso para fazer, e Ele está disposto a começar essa obra hoje. Hoje. É por isso que esse amigo me convidou, falou: vem, vamos lá, cara. Eu não quero ir sozinho, vai comigo. Eu até escrevi um convite, membro dessa igreja, eu trouxe 2 convidados, eu pagava vintão. Sabe para quê? Para aprender a dar valor em vida. Você precisa de amigos. Nessa igreja, os dessa igreja não são amigos.